Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, voltar a rever irmãos e amigos, e por uma ocasião do aniversário da minha irmã, de 50 anos. Então, Maria José, para nós, Leninha, completa 50 anos. E aí eu pensando e refletindo, naquilo que nós podemos meditar nesta noite, nós vamos para o Salmo 90, que ele faz esse contraste entre a eternidade de Deus e a finitude do homem, ou a transitoriedade, ou a mortalidade do homem, da vida humana. E diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós aqui estamos diante da Tua palavra e rogamos que Teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações para compreender estas verdades e que haja, sim, ó Deus, reflexão nesta noite e edificação para o Teu povo. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estes salmos, que não é de Davi, é de Moisés, é o único salmo de Moisés registrado aqui no livro dos Salmos. E Moisés, então, faz esta oração, no momento em que ele, refletindo sobre a situação em que estava o povo que, saindo da terra da escravidão do Egito, passava aquele tempo no deserto, e diante daquela situação ali, Moisés então ora a Deus pedindo um favor em favor do povo que ele estava conduzindo, que ele estava dirigindo. Ele faz então nestes salmos um contraste entre o Deus que é eterno e o homem que é finito. E é sobre isto que eu queria refletir com os irmãos nesta noite, sobre essa eternidade de Deus e essa finitude do homem, depois caminhando para esse momento de refletirmos sobre a vida humana, o tempo que Deus nos concede aqui neste mundo. Meus irmãos, todos nós sabemos que Deus ele é onisciente, Deus ele é onipotente, Deus ele é onipresente. E Moisés ele começa a sua oração dizendo: Senhor, ele reconhece, Tu tens sido esse nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade,
tu és Deus. Então, Moisés, ele reflete muito bem o coração de um crente, que deve reconhecer o seu Deus como esse Deus soberano, esse Deus eterno, esse Deus suficiente para a sua vida. E quando ele reflete, olhando para Deus, nessa condição, aí cabe a nós, ser humano, olhar para nós mesmos e dizer, realmente, nós dependemos desse Deus maravilhoso. Porque vejam o que é que esse Deus pode e faz conosco. Ele diz lá no versículo 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Então veja que Deus, ele coloca o homem no seu devido lugar. Não adianta, não tem cabimento para nós ficarmos orgulhosos, soberbos, se achando, porque na verdade o que vai acontecer conosco é sermos reduzidos a pó. E esses anos de vida que Deus nos concede, por isso que a gente vai chegar lá na aplicação, deve sim ser recheado de ações de graças. Por quê? Porque o que é a nossa vida, se não for a graça de Deus? O que é a nossa vida, se não for a ação desse Deus onisciente, que sabe e conhece a vida de cada um, o Deus que conhece profundamente o seu coração, o meu coração, sabe exatamente o que se passa na nossa mente aqui e agora. Deus sabe. Sabe das intenções do nosso coração, porque Ele é onisciente. Mas esse Deus também, que é onipotente, Ele pode fazer tudo aquilo que lhe agrada, do jeito que Ele quer. Por exemplo, nós estamos aqui porque Deus, na sua graça e usando do seu poder, nos sustenta. Deus providencialmente está conosco hoje. Ele providenciou a nossa vida, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso se alimentar, vai providenciar o nosso dormir. Esse é o nosso Deus, onipotente, porque Ele pode todas as coisas. É tanto que o salmista Davi, em vários outros salmos, ele diz, só Tu, Senhor, eu deito e posso repousar seguro, porque só o Senhor é quem me faz repousar seguro. Então ele deita e logo pega no sono, porque Deus faz ele repousar seguro. Então essa vivência do homem com Deus, nessa dependência de Deus, é quem faz com que ele reconheça quem de fato Deus é. O Deus eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Onipresente porque ele se faz presente em todo lugar. E mais importante ainda, ele se faz presente na vida de cada um de nós que reconhecemos, pela fé que temos nele, essa presença de Deus em nossas vidas. Deus se faz presente na sua vida. Deus se faz presente, tem sido presente na vida da minha irmã Maria. E esses dias eu passei um dia lá visitando eles e aí o Antônio disse, olha que bênção, que Deus nos deu. Os 2 filhos já crescidos, e muito bem, graças a Deus, encaminhados, firmes na igreja, é bênção, é motivo de alegria. Para mim, que sou tio, para a mãe, que teve esses filhos, e eu que acompanhei e vi crescê-lo, é motivo de alegria. Então, tem muito motivo para nós darmos graça. Chegar a 50 anos, alguém pode dizer assim, rapaz, é muito tempo, mas para Deus o que é 50 anos? Aí o texto diz lá, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Então, a gente tem que olhar da perspectiva de Deus, 50, 70, 80, 1000 anos aqui nessa terra é como nada. Isso por quê? Porque Deus não está preso ao tempo. Deus não tem que dar satisfação a ninguém, nem do tempo passado, nem do tempo presente, porque Ele é eterno. Ele foi quem criou o tempo. Ele foi quem deu esse limite de vida para nós. E aí é onde a gente tem que aprender. Se Deus nos deu esse limite de tempo para nós temos que aprender a viver esse tempo que Deus nos deu de maneira que venha a glorificar o seu nome. E aí neste salmo ele diz lá no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Por que devemos então nos voltar e atentar para esta exortação da palavra? O desejo de Moisés era este, ao orar a Deus, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque se Deus não nos ensinar, o nosso coração corrompido, a nossa natureza caída, ela vai fazer tudo aquilo que desagrada a esse Deus,
que é eterno, que é poderoso e que é onipresente. Então essa natureza nossa é assim mesmo. Eu nasci na iniquidade, disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Então não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, do ponto de vista humano, temos que sim que aprender e aprender de Deus a contar os nossos dias para que de fato possamos alcançar um coração sábio. E isso porque ele diz aí antes, nos versículos anteriores, que ele diz que todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Então a vida humana é breve. Por mais que se diga, fulano tem 100 anos, alguns privilegiados aí têm 100 anos, mas se você olhar para a vida de quem tem 100 anos, vivendo nesses dias, é como diz o texto, se chegar a 80, havendo vigor, chegando a 80, é canseiro e enfado, imagine 100, 90. Esses dias fui visitar a minha avó, 90 e ia pedir as contas, está lá, já tem 100 anos, ela, né? Na mente dela, a mente já está falhando, já não consegue sair da cama sozinha para os lugares, tem que ser acompanhada, enfim, aquela luta que a gente sabe, né, dos idosos que a gente conhece, que passa dos seus 70, 80 anos, canseira e enfado. Mas é a vida que Deus está dando a ela. Mesmo assim, ela tem aquela lucidez de dizer, graças a Deus, né? Deus me deu esse tempo e estou aqui. Graças a Deus, e ora, e fala com Deus. Que maravilha! Como é importante que a gente tenha, irmãos, esse sentimento de gratidão a Deus, mesmo. Quando a gente reflete na palavra do Senhor e percebemos o Deus eterno que é o nosso Deus, e a nossa finitude, a nossa limitação de vida, não tem outra coisa a fazer, a não ser sermos gratos a Deus. Porque se Ele olhasse para nós sem a sua graça e usasse do seu poder e do seu justo juízo, Ele iria nos eliminar da terra, por causa da nossa condição, da nossa natureza realmente caída. E isso é o que acontece com todos os homens. Todos pecaram, todos estão sujeitos à condenação, mas a graça de Deus veio ao coração, ao nosso coração, nos alcançando, nos tirando dessa condição de morto espiritual, ou de condenado por causa da condenação que já estava proposta em virtude do pecado que está em nossa vida, em nosso coração. Aí Deus usa de graça e nos salva e nos traz para fazermos parte do seu povo. Por isso que é importante nós, cristãos, fazermos cultos em ações de graças diante de Deus. É agradecer mesmo a Deus, junto com a igreja, com os irmãos, com a família da fé, agradecermos a Deus. Ó Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque os nossos dias se passam e nós voamos, e passam rapidamente. Né? Parece que foi ontem, né, que eu era uma criança, um irmão pequeno da Maria, que já crescemos e todos nós já temos nossas famílias e a família cresceu bastante. Parece que foi ontem, mas já tem 50 anos, só de Maria, que é uma das mais velhas, né? Então já vai. Então imagine quanta coisa Deus tem dado, né, na vida da Maria durante esses 50 anos. E aí a oração nossa é que Deus continue abençoando, né, durante tantos anos que o Senhor há de acrescentar ainda à vida dela. Mas diante dessa condição, irmãos, que nós vimos aqui na palavra, desse Deus que é eterno, desse Deus que é tudo isso que Ele faz conosco, nos protege, nos providencia, o que cabe a nós então? Ser humano, homem, pessoas, criaturas de Deus, diante de um Deus santo, 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 diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que é eterno. Cabe a nós, primeiramente, termos a consciência da nossa limitação. Deus nos fez seres finitos. Nós temos limites. Não adianta o homem querer ser maior nem melhor do que ninguém, porque Deus nos fez no nosso limite. E o tempo que Deus nos deu aqui, dentro dessa limitação da vida,
deve ser aproveitado da melhor maneira possível. E aí eu digo para você, como é que a gente aproveita bem, pastor, esse tempo aqui que Deus nos deu? Servindo ao Senhor. Não tem coisa melhor para um ser humano, uma criatura de Deus, salva por Ele, do que servir a Ele, em gratidão por tudo aquilo que Ele tem dado a você. Deve-se também, o ser humano, depois de ter essa consciência da sua limitação, reconhecer que nada ele pode e, portanto, ele depende de Deus para tudo em sua vida. Nada nós podemos. Se Maria chega aos seus 50 anos, se eu cheguei aos meus 40 e os demais aqui ao seu tempo de idade, é porque Deus nos deu esse tempo. E graças a Deus que Ele nos deu esse tempo. É o tempo que Ele concede aos seus filhos, ao seu povo. Por isso que não devemos reclamar daquilo que Deus tem nos dado. Devemos ser gratos em tudo. Reconhecer que, de fato, tudo somos e o que somos é por dependência dEle. É Ele que providenciou todas as coisas. É Ele quem concede-nos essa condição que hoje nós desfrutamos. E um terceiro aspecto de que o homem ele deve perceber que o seu tempo limitado, o seu tempo é limitado. Você e eu temos um dia certo onde Deus vai dizer, agora chegou o seu tempo. É esse tempo aqui. E ele diz isso no texto que nós lemos. Os dias da nossa vida sobem a 70 e em havendo vigor a 80, no melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, e por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Vejam que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela não esconde que a vida do ser humano, por causa da queda, vai haver situações adversas. Você passa por adversidade. E o salmista Moisés, ele fala, Senhor, quanto suportamos a adversidade? Ele estava, claro, relembrando de toda a adversidade passada pelo povo lá no deserto, né? E está rogando a Deus, como eu já falei no início, orando a Deus, pedindo uma bênção em favor daquele povo. Moisés, como um líder que Deus havia colocado diante daquele povo, ele estava ali intercedendo pelo povo e pedindo que o Senhor usasse de compaixão pelaquele povo, que era um povo de dura serviço, que não é muito diferente do povo de hoje, por conta da condição da natureza humana, caída, pecaminosa. Então, naturalmente, que o homem é assim, é um homem de dura serviço. O que é isso? Ele dificilmente se dobra diante de Deus. Mas o Senhor Deus, quando assim age em nossas vidas, Ele quebranta o nosso coração. Ele quebra toda e qualquer barreira do nosso coração. E Ele nos concede graça. E aí nos alegramos na presença do Senhor. E a oração de Moisés era esta: alegra-nos, Senhor, por tantos dias quanto nos tens afligido. Alegra-nos. Faz com que nós sintamos alegria em meio a tudo isso que temos passado, lutas, tristezas, provações. E o próprio Jesus também, orientando ao seu povo, a igreja, disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a mesma conotação que Moisés está orando aqui. Alegra-nos, Senhor, por tantos dias quanto nos tens afligido. Ou seja, apesar das aflições que passamos, dá-nos alegria, Senhor, em nosso coração. E o Senhor dá mesmo. Dá porque Ele se alegra quando o seu povo também se reúne para agradecer e reconhecer que somos o que somos por graça do Senhor. E Ele diz, aos teus servos apareçam as tuas obras, a seus filhos a tua glória. E aí seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra
das nossas mãos. Então, irmãos, diante dessa condição humana, que é preciso ter essa consciência da nossa limitação, do conhecimento, do saber que Deus nos dá, é preciso ter o reconhecimento de que nada nós podemos e que realmente dependemos do Senhor para tudo. E percebermos que o nosso tempo é limitado e passa rápido, rapidamente passa. É por isso que nós devemos viver uma vida de gratidão a Deus. Olha como Paulo se dirigiu à igreja em Tessalônica, uma igreja que Paulo tinha alegria, e escreveu 2 cartas àquela igreja. E na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que maravilha. Paulo dando graças a Deus e sempre por aqueles irmãos. Por quê? Porque ele reconhece que foi Deus quem os escolheu. E aí está a maravilha da ação de graça. Estamos aqui agradecendo a Deus porque reconhecemos que Ele nos escolheu como seu povo. Por isso que o povo de Deus tem que ser agradecido, porque Deus os escolheu para isso, para que você reconheça isso. Ele lhe deu a salvação, Ele lhe deu tudo aquilo que é necessário para que essa salvação desenvolva. Santificação pelo Espírito e fé na verdade. Então, o cristão que é agradecido, ele vai reconhecendo e vivendo a sua vida de acordo com esse aspecto aqui das Escrituras, para que Deus esteja alegre conosco, reconhecendo que sempre devemos dar graças a Ele. Porque vejam, parem e analisem, quem éramos nós antes de conhecer a Cristo? Mortos em delitos e pecados, conforme diz Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, sem esperança no mundo, completamente alienado de Deus. Mas pela graça de Deus, Ele vai e lhe chama para pertencer a Ele. O que é que devemos fazer diante de uma graça maravilhosa como esta que Deus faz conosco? Sermos gratos. Todos os dias. Quando você faz uma retrospectiva assim, olhando para trás da sua vida e como até agora, como chegou, que maravilha, que Deus maravilhoso é este que nós temos. Espero que cada um de nós aqui já tenhamos feito isso, feito uma retrospectiva, não só do ano que passou. Nós estamos no início de um novo ano, é verdade. E eu fiquei imaginando, viu, Leninha, pensando, né? Leninha nasceu ontem, nasceu dia 4. Hoje é 3, ela nasceu dia 4 de janeiro. E aí fiquei imaginando, imagina a alegria lá de meu pai e minha mãe, né? Acho que foi a segunda, né? Foi a terceira, né, mãe? Teve um antes. Foi a terceira filha, ó, já tinha 2, chegou a terceira filha, passou o ano, aí a mãe fez aniversário no dia 30, aí 4 dias depois vem a terceira filha. Imagina a alegria naquela família, né? E eu que vim bem depois, mas eu fico imaginando a alegria do lar, lá em casa, né? E aquela alegria toda no coração da mãe e do pai, né? Que talvez não tivesse presente na hora, não sei, na época, mas a alegria de receber mais um filho, o terceiro filho. E hoje estarmos aqui, 50 anos depois, né, agradecendo a Deus. Quantas coisas, né, Deus tem concedido na vida da minha irmã, na vida da família, como um todo. Né? E aí somos gratos a Deus. E devemos ser sempre, né, devemos ter essa mesma intenção no coração como Paulo teve com a igreja de Tessalônica. Sempre sermos gratos a Deus, principalmente pela salvação que Ele nos deu, principalmente por Ele nos conceder a graça de estarmos hoje pertencendo à sua igreja, juntamente com a família,
e continuamos alegres com isso. E queremos continuar alegres com isso. E contagiar todos os irmãos com essa mesma alegria. Não é? E como família estamos todos alegres em poder estar juntos celebrando mais um ano de vida, mais um ano que chega a 50 anos, meio século de vida. Realmente devemos dar graças a Deus. Só não esquecermos que para Deus 1000 anos como um dia não tem diferença. Ou seja, passou rápido, mas devemos ser sempre gratos, não só por 50 anos, mas por cada dia da nossa vida. Porque Deus requer isso do seu povo, um povo que seja grato. E como orou bem o presbítero Reinaldo, não é só Maria que agradece, todos estamos agradecidos a Deus por essa bênção que Ele tem concedido a ela e a nós também, de sermos parte, de convivermos e sermos família, e não só família de sangue, como família de fé também. Isso é graça de Deus, é maravilha. E que Deus abençoe a Maria, que Deus abençoe a igreja, e que todos nós possamos estar cada dia mais alegres em servir ao Senhor, porque a Ele devemos dar graças e graças, porque Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo. E se porventura há alguém que não desfruta dessa maravilha em seu coração, o Evangelho, a palavra de Deus, ele está aí sendo anunciado e pregado para que você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus e seja agradecido. Porque quem faz uma análise da sua vida antes de conhecer a Cristo e depois que conhece a Cristo, irrompe de alegria e não consegue parar de se alegrar no Senhor. Porque você ser retirado de um lamaçal de pecado, de uma condição de morto espiritual, para ter vida, e vida em abundância, que é a vida, a qualidade de vida que Jesus dá, é incomparavelmente melhor. E aí você vai entender o porquê nós nos reunimos para dar graças a Deus. E só um cristão mesmo que pode fazer isso. Reunir-se para dar graças a Deus por tantos anos que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, muito obrigado mesmo por conta disso. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos, porque só Ele e nós devemos dar graças. Senhor, nós te louvamos por este dia, te agradecemos, ó Deus, por este momento em que podemos estar juntos aqui nesta noite, celebrando este culto em ações de graças. Abençoa, ó Deus, em especial a vida da minha irmã Maria, e o Senhor continue dando a ela convicção, certeza de fé, crescimento espiritual, maturidade, que ela repasse isso também para os seus filhos, que eles cresçam e continuem na presença do Senhor. Abençoa também seu esposo, enfim, toda esta família, ó Deus. Que o Senhor use de graça, de misericórdia sobre a vida deles. E que eles possam dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E que assim prossigam, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se diante do Senhor com cântico, porque sabemos que o Senhor é Deus. E o Senhor tem nos dado esta alegria em nossos corações. Abençoa também todo o seu povo aqui nesta noite, que reúne-se para, junto com a Maria, agradecer ao Senhor. E que assim cresçamos todos em estatura e graça diante do Senhor. Nós agradecemos em nome de Cristo, Senhor, Salvador nosso. Amém.